De volta com o programa Piracicaba agora, estamos ao vivo, agora são 19 horas e 40 minutos. Vamos para o quadro para esclarecer aí as dificuldades, as dúvidas da população. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba. É um prazer em receber aqui o Dr. Juliano Padovani. Como é que o senhor está? Tudo bem? Prazer em recebê-lo, viu? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado. Olha, estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco através do telefone 25 34 1234 ou através também do nosso WhatsApp 991 4110 48. Dr. Juliano, que é anestesista da Unimed, trabalha ali no nosso querido hospital da Unimed. Você sempre aí assistindo o programa Piracicaba agora sabe disso, né? Que a Unimed é um grande hospital aqui da nossa cidade e tem o nosso quadro aqui, é o quadro que tira as dúvidas da população. Hoje um assunto, eu acho que é de suma importância, extrema relevância, que é a questão da dor crônica. Assim, para mim é um assunto que tem uma grande importância, primeiro porque a dor tem uma prevalência muito grande na população. Sim. E tem um impacto, além de físico, pessoal, um impacto econômico muito importante. Uhum. Então, assim, só para tentar contextualizar a respeito do que nós estamos falando, sim, a dor, de uma forma geral, assim, está presente em mais ou menos 1/3 da população. Todos os dias, 1/3 da população, entre jovens, adultos e crianças, sentem dor. Essas pessoas, na maior parte das vezes, sentem dores crônicas, que são dores de uma duração mais prolongada. E, na maior parte das vezes, também elas não têm mais um estímulo para procurar alguma solução. Uhum. Então, elas se automedicam, na maior parte das vezes. Além de se automedicarem, só para você ter uma noção, Neto, assim, de cada 10 medicamentos que são os mais vendidos na farmácia do Brasil, certo, 4 são analgésicos. Puxa vida! Então, assim, é um impacto muito grande. São dores que normalmente são de difícil cuidado. Uhum. Mas a medicina está vindo a passos largos aí, com propostas às vezes até inovadoras e simples, com resultados bons para ela. Agora, doutor, para a gente até destacar, você que está em casa, se tiver alguma pergunta, de repente você está aí, fala assim, olha, será que eu sinto uma dor toda vez que eu acordo, aquela dor de cabeça, a dor lombar, toda vez que eu acordo, demora para passar, faço uso de medicamento, né, para aliviar a dor. Agora, para a gente destacar, para quem está em casa, prestar atenção, quando realmente essa dor é uma dor crônica? Porque assim, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que eu já conversei, que praticamente é normal. Eu acordo todo dia com dor de cabeça. E aí a pessoa não vai investigar, Juliana, ela não vai investigar, ela acha que aquilo é normal. Quer dizer, como é que eu identifico, para ficar bem claro para a população? Né? Eu acho que é uma pergunta muito boa. Assim, existem vários tipos de classificação para a dor. Certo. Uma delas é uma classificação em tempo, temporal. A gente fala que a dor ela é considerada aguda quando ela dura até 3 meses. E essa dor ela tem um sinal, ela é um sinal de alerta do corpo. Sinal que nós precisamos procurar a causa. São dores que acontecem normalmente em infarto, quando existe um trauma, um trabalho de parto. São típicos casos de dores que nós consideramos como aguda, de curta duração. Uhum. Passou a agressão, a dor normalmente se resolve e serviu como um alerta inicial. Segundo, assim, dentro desse contexto de tempo, as dores são consideradas crônicas quando elas passam de 3 a 6 meses de duração. Nessa hora, então, a dor perdeu o sentido de ser um alerta. Então, ela passa, na maior parte das vezes, a ser a própria doença. Uhum. Então, não tem muito mais sentido. Uma dor que dure muito tempo e que não seja um sinal de alerta para o corpo. Perfeito. Perfeito. Estamos ao vivo aqui. Tem pergunta, Maria? Pois não. Diga lá. Tem pergunta, doutor. Boa noite já pelo WhatsApp. Mas antes de iniciar aqui as perguntas, queria saber do senhor se existe uma diferença assim, significante entre homem e mulher. A mulher, dizem que é um pouco mais resistente à dor. Isso é mito? É realidade? Tem uma diferença? Maria, vou te falar que tenho bastante pesquisas a respeito de relação entre sexo, idade e intensidade de dor. As pesquisas mais recentes, elas mostram que a mulher, por incrível que pareça, ela sente mais dor que o homem em intensidade, duração e frequência quando nós comparamos a mesma doença. Olha. Isso tem uma relação direta com o aspecto hormonal.
As mulheres têm um hormôniozinho, o estrogênio, e esse hormônio, na maior parte das vezes, causa e tem alguma sensibilização nas vias que transmitem a dor. Poxa. Então é mais comum, mas é mais comum em mulher mais idosa, na 6ª ou 7ª década de vida. Interessante, ótimo. Agora, alguns aspectos que pode piorar a questão da dor, né? A questão até da obesidade, o dia a dia da pessoa, né? Às vezes a pessoa acaba tendo uma dor, essa dor crônica, ela pode ser provocada, por exemplo, doutor, pelo hábito dela? Neto, assim... A causa, assim, pode ser também? As causas de dor são variáveis. Aham. Existe um componente ambiental importante nessas causas, em que a obesidade, na maior parte das vezes, ela tem uma função de uma piora no quadro de dor. Certo. Principalmente porque a obesidade traz um componente inflamatório para a maior parte das articulações e para as partes do corpo. Então, assim, a obesidade pode ser considerada um fator predisponente para dores crônicas, sim. Aham. Estamos ao vivo, 2534-1234, é o quadro Saúde, agora oferecimento da Unimed Piracicaba. Você pode participar conosco, Dr. Juliano Padovani. Estamos falando sobre dores, dor crônica. Olha, Neto, eu sofro de dor crônica, é o meu joelho, a minha articulação, são as minhas costas. Eu quero saber se você tem alguma pergunta, pode participar. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, né, Maria? Pois não, diga. Sim. Doutora Renata, ela quer saber, já que o senhor entrou, né, no assunto da obesidade, da questão do peso, se tem comidas que ajudam a melhorar dores ou alguma maneira natural de aliviar essas dores. Legal, Maria. Boa pergunta. Assim, o tratamento da dor normalmente é um tratamento que ele é interdisciplinar, que ele precisa de vários profissionais. Profissionais desde fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas. Então, assim, a nutrição tem um papel importante no desfecho, assim, na evolução do quadro de quem tem dor crônica. Existem alimentos, principalmente os carboidratos, que são alimentos que no seu metabolismo final, eles cursam com o aumento do processo inflamatório. Então, aquela senhora italiana, antiga, que comia bastante macarrão, que teve uma alimentação toda baseada em carboidrato. Então, assim, com certeza, se tiver predisposição genética, vai evoluir com o quadro de osteoartrose. Olha só. Então, assim, e as dores que acompanham todo o quadro da doença. Uhum. Então, a alimentação tem uma relação direta com a evolução das dores crônicas e existe toda uma dieta apropriada para o paciente que está em tratamento para isso. Doutor, o senhor destacou, eu achei muito importante, né? O senhor destacou a questão da equipe multidisciplinar, que a Unimed tem isso. Então, uma pessoa chega com uma dor crônica, né? Olha, está me doendo, estou com uma dor nas costas aqui, está me pegando muito. Quer dizer, começa a investigação, já iniciou-se o tratamento, e aí a participação da equipe multidisciplinar. Falasse um pouquinho disso, a importância que é. A Unimed, ela sai também com essa proposta, né, de ter a equipe multidisciplinar justamente para tratar o paciente de uma maneira geral. Falasse um pouquinho sobre isso também, doutor. Tá. Como nós conversamos desde o começo, Neto, a dor crônica é uma dor com uma complexidade tremenda, em que existem fatores físicos, fatores emocionais, limitações. Então, assim, ela vem com uma carga muito grande, que precisa de uma interação de alguns profissionais para você ter um resultado mais satisfatório. Entre eles, como nós já dissemos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos. Hoje em dia existe, então, dentro da Unimed, uma estrutura em que hoje ainda é um pouco compartimentalizada, mas que nós dispomos de profissionais dessas áreas todas. Perfeito. Com o intuito de alinhar o tratamento médico junto para ter uma resolução do quadro de uma forma mais rápida e definitiva. Né? Na maior parte das vezes, todo o início do tratamento, o diagnóstico, os procedimentos iniciais, eles são como verdadeiras muletas para o tratamento, que será o definitivo com a mudança de hábitos. Hoje, caminhada, olha só, alongamento, a prática de atividade física faz parte da prescrição do paciente que tem dor crônica. Perfeito. Então, não medicar o paciente, não ter essa vertente de fazer uma
terapia baseada em aspectos farmacológicos apenas. Correto. Então essa terapia ambiental tem muito mais resultado a longo prazo. A gente tem, por exemplo, aqui, né, ilustrando, né, a questão da atividade física, né? O Dr. Giro acabou de falar para nós. Às vezes, a questão da dor é realmente você colocar aí o seu corpo, o seu organismo, uma atividade, sim, né? Como caminhar. A cidade tem tantas áreas, né, áreas verdes para ter uma predisposição ao caminhar. E é interessante isso, né, que os médicos da Unimed têm esse acompanhamento também na atividade física, né, doutor? Sim, temos alguns programas de medicina preventiva. Que ótimo. Que estão ganhando corpo. E que vem... A medicina preventiva acho que é o ideal, não é? O futuro, e é o resolutivo para a maior parte das pessoas e para a maior parte desse gerenciamento que nós temos das doenças e do custo em saúde. Que maravilha, não? Que maravilha. Olha, nós temos mais participação então no WhatsApp, Maria, é isso? É no WhatsApp. Pois não, vai lá. A Elis diz que conhece o doutor, ela trabalha num raio-x aqui da cidade, conhece o senhor. Que ela bacana. Quer saber, doutor Juliano, se em uma dor crônica pode ser usado sempre um anti-inflamatório. Boa pergunta, né? Como nós falamos no começo, as dores que são agudas, aquelas dores que têm um caráter de alerta, normalmente elas se beneficiam com o uso de um anti-inflamatório, até porque o anti-inflamatório, ele tem a ideia e um período de tempo, assim, de segurança de 5 a 7 dias. A maior parte dos anti-inflamatórios tem um grau de agressão para o rim e para outros órgãos do corpo, estômago e outros órgãos, que normalmente não causam mais malefício do que benefício. Então, quando a gente pensa em dor crônica, que foi a pergunta da Elis, sim, os anti-inflamatórios, ele tem seu uso sim, mas normalmente para tirar o paciente de um quadro mais agudo e evitar os anti-inflamatórios é o que recomenda-se dentro da prática em dor. Assim, pelo menos o anti-inflamatório por um tempo prolongado. Existem outras opções, tão boas quanto, e com um nível de segurança muito maior que o anti-inflamatório para o dia a dia. Perfeito. Manda um abraço para o senhor, doutor. Agradeço, obrigado, Elis. Tudo de bom. Estamos ao vivo aqui com o doutor Juliano Padovani, do Hospital da Unimed Piracicaba. Vamos falar mais sobre a questão da dor crônica, vamos conversar também um pouquinho com ele sobre a estrutura do Hospital Unimed também e o caráter essencial, o doutor estava conversando comigo, que é o trato humanizado. Isso é de suma importância. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o doutor vai beber uma água, a gente já volta, vai mandando sua pergunta pelo WhatsApp ou pelo telefone, a gente volta rapidinho, não saia daí. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. Fundada em 1966, a Ritec construiu sua trajetória de sucesso e tradição na comercialização de máquinas e ferramentas, sempre com a qualidade e dedicação que se tornaram marcas registradas da empresa. A Ritec possui equipe especializada e vendedores capacitados para promover suporte técnico nas especificações e aplicações dos produtos comercializados, ter parceria com as melhores marcas do mercado. Faz da Ritec a loja com o maior estoque da região de Piracicaba, com produtos para as mais diversas áreas de aplicação. Ritec, máquinas e ferramentas. De volta com o programa Piracicaba Agora, nós estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba, o quadro que atende aí a toda a população através do programa Piracicaba Agora. Quero agradecer e mandar um abraço às pessoas que estão participando, mandando as suas perguntas aí através do WhatsApp. E tá chegando mais perguntas, né? Hoje aqui para responder o Dr. Juliano Padovani, é do Hospital Unimed, ele que é anestesista e está falando sobre dores crônicas. Eu tenho uma dor crônica, que eu vou agora fazer uma participação aqui também, antes da Maria fazer a pergunta, eu uso a placa, a famosa placa, né?
para bruxismo. Bruxismo. Eu quebrei uma placa, Juliana. Você acredita nisso? Eu não acredito. Quebrei uma placa. Eu abro nozes. Quebrei uma placa. Nem o dentista falou, Neto, não acredito que você quebrou uma placa. Tive que fazer uma outra placa, mas é algo que eu sofro muito também. E às vezes eu acordo com dor de cabeça, com toda essa parte dura aqui, sofro bastante, viu? Neto, assim, o bruxismo, como outros distúrbios do sono, assim, eles, assim, são de tratamento e diagnóstico normalmente demorado. Às vezes você faz o diagnóstico já na sua vida mais adulta, né? Perfeito. Anteriormente deve ter passado muito tempo sem o diagnóstico. Mas assim, a ideia é que o tratamento hoje em dia é muito tranquilo, medicamentoso, com órteses igual você está usando. Sim. Eu acho que é um tratamento que você já deve estar fazendo com provavelmente um cirurgião bucomaxilo. Correto, correto. Que são as pessoas que têm maior afinidade com o assunto. E vai muito bem, com certeza. Tá bom, só não vamos quebrar mais uma placa. Tem telefone? Vamos atender. Alô, boa noite. Alô? Alô. Boa noite, quem fala? Boa noite, é a Flor, Neto. Ô Flor, tudo bem? Tudo bem, vocês aí? Tudo bem, graças a Deus. Uma perguntinha pro doutor aí, ver se ele me ajuda. Pois não, fique à vontade. Eu tenho um problema de dor, ela é uma dor no corpo todo. Nos pés, nas mãos, praticamente toda junta. Mas dói muito, demais. Já vai indo para anos que tá essa dor. E pegou a coluna e não tem, já fui em vários médicos, ortopedista, e não consigo descobrir a causa da dor. Pode ser emocional, pode ser uma perda muito grande. O que poderia ser essa dor que eu tenho, que é muito forte mesmo? Ô Flor, tudo bem? Boa noite. Eu me automedico porque eu não consigo ficar da dor. Faço um pouco de serviço, deito. Faço um pouco de serviço e deito. Ô Flor, boa noite. Boa noite. Agradeço a pergunta e assim, a sua queixa é uma queixa que é habitual, que eu encontro todos os dias no consultório. Então, você até está me dando a oportunidade para falar um pouquinho a respeito de uma doença que provavelmente tem uma prevalência grande na população, que ainda é um mito, ainda é pouco diagnosticada, que é a fibromialgia. Olha só. Então, assim, quando a Flor vem e me conta que ela tem dores generalizadas pelo corpo, dores de difícil tratamento, que ela já procurou auxílio de alguns especialistas e ainda não teve resultado, nós caímos naquilo que nós falamos anteriormente, que são dores de difícil controle com um profissional só. Precisa de um atendimento interdisciplinar, que o diagnóstico da Flor tem que ser feito no consultório. Normalmente o diagnóstico de fibromialgia, ele é dado, não existe nenhum exame específico, estão se lançando um nos Estados Unidos, mas até chegar no país vai demorar muito tempo. O diagnóstico ele é clínico, ele é feito conversando-se e palpando-se o paciente. Então, o diagnóstico de fibromialgia, ele leva em consideração essas dores generalizadas, distúrbios do sono, fadiga, rigidez e alguns déficits da cognição, que é na parte de raciocínio dos pacientes. Então, normalmente vem associado com depressão e outros sentimentos, assim, porque a dor ela passa por vias no cérebro, que são vias que têm uma relação direta com os sentimentos. Então, é muito comum a dor crônica e associação com depressão, é associação com aumento de intensidade, tristeza, tendência suicida. Então, são pacientes que são difíceis o manejo mesmo. No caso da Flor, provavelmente, existe a probabilidade da Flor ser diagnosticada como uma paciente com fibromialgia. E aí nós voltamos. O tratamento da fibromialgia, hoje em dia, o que se tem, a fibromialgia, deixa eu tentar explicar, é nada mais que um desequilíbrio, assim, um desequilíbrio no sistema que modula a dor. Então, o paciente com fibromialgia sente muito mais dores que um paciente que não tem essa patologia. Quer dizer, ela não é local, acaba sendo, como ela falou para nós, o corpo inteiro. E porque a alteração é cerebral. Então, e desencadeia um desarranjo em neurotransmissores, assim. Perfeito. Neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, que são responsáveis pela modulação da dor. Olha só. Então, são pacientes que normalmente sentem dores generalizadas e que o tratamento se baseia normalmente em medicações para tentar regular um pouco esse desbalanço. Certo.
e atividade física. E a atividade física vai ajudar bastante. São essas duas opções de tratamento que nós temos e que traz algum grau de alento, mas é um manejo bem difícil. Agora é interessante, como você falou, abrir uma investigação da equipe multidisciplinar aí com a dona Flor, né? Sim, Isso sim. é muito interessante. Eu acho que a ideia é muito boa mesmo. Agora, essa questão, eu sei que tem pergunta, Maria, já vamos já para a sua pergunta. Agora é interessante, Juliano, que você colocou para nós, que é uma questão emocional, ela acaba reverberando numa dor que passa a ser crônica. Isso é muito interessante também, é algo para a gente também assimilar, porque às vezes a gente acha que a dor ela é correspondente a uma batida ou de fato a uma doença da parte física. E ela pode ser realmente uma característica da parte psíquica da pessoa, correto? Nós sempre ficamos na dúvida nas dores crônicas se a depressão é causa ou consequência. Olha só. Então assim, mas na maior parte das vezes, quem fica com dor, existe uma limitação social muito intensa. Então, são pacientes que normalmente eles diminuem o contato e o convívio social, são pacientes que não conseguem trabalhar, que se sentem tolhidos dos direitos que ele tinha e da liberdade que ele tinha anteriormente. Então, assim, isso faz com que os pacientes se sintam mais deprimidos mesmo. Não tem como ser diferente, né? Perfeito, perfeito. Olha, estamos com o tempo apertado, vai ser mais uma pergunta com a Maria. Diga, Maria. Pois não. O Éder, doutor, ele quer saber o seguinte, ó, ele diz que em dia que não toma café, tem muita dor de cabeça. Quer saber se isso é considerado uma dor crônica? Ele diz que já fez exames neurológicos, né? E não apareceu mais nenhum problema. Mas ele dá um recadinho aqui. Olá. Avisa o doutor que sem café eu não fico. Que legal, que legal. O Éder também, assim, só para falar para o Éder um pouquinho, existem classificadas perto de 150 tipos de dores de cabeça diferentes. Olha só, que interessante isso. Então, assim, cabe um programa aqui para a gente fazer só sobre dor de cabeça. Então, assim, perto de 150 dores de cabeça diferentes. Uma delas existe por o abuso excessivo da cafeína. Correto. Então, assim, são pacientes que normalmente fazem uso crônico de cafeína, medicamento ou através do café e outras bebidas que contenham a cafeína. E a privação dela normalmente traz como se fosse uma abstinênciazinha, assim, de um jeito bem simples. Então, o paciente sente cefaleia ou um tipo de enxaqueca que tem uma relação direta com a cafeína. Então, assim, quando ele fala isso, a gente também precisa, como todas as outras, bater um papo com calma, mas existe a possibilidade de ter uma relação direta com o uso de cafeína. Okay. Bom, doutor, a gente está chegando ao final do quadro, mas eu quero fazer uma pergunta e dando a informação para quem está em casa também, né? Além de atuante como médico no Hospital Unimed, o doutor Juliano também assumiu recentemente o cargo de diretor de promoção à saúde na administração do Hospital Unimed, ao lado do presidente Carlos Youssef. Queria que você falasse um pouquinho disso, falando um pouquinho sobre a cooperativa, que é algo de suma importância, né, na cidade, principalmente uma cooperativa como a Unimed, que é a cooperativa de saúde. Sim. E parabéns pelo... eu agradeço. Assim, para mim é um prazer enorme poder falar a respeito da cooperativa. Primeiro que é uma cooperativa de médicos para a população. Então, os donos da empresa são pessoas que têm uma relação direta e um vínculo direto com o produto final. Sim. Que é acolher e entregar um pouco de saúde para os beneficiários, para a população que tem acesso à Unimed. Segundo, que assim, a Unimed hoje em dia, nós temos uma infinidade de projetos que vêm de encontro com o que a gente estava conversando. Projetos que melhoram um pouquinho a atenção primária, projetos de medicina preventiva, projeto inovador que a gente para a região, que chama Corpo e Mente, que acolhe os pacientes com alguma necessidade de apoio psicológico e psiquiátrico. Maravilha. Além disso, no Hospital Unimed existe uma enormidade de reformas e de melhorias que nesse final desse primeiro semestre ainda vão estar colocadas em prática. Perfeito. Unidade coronariana, hemodinâmica, UTI cardiológica. Então, assim, hoje o hospital é uma referência na região e no estado como excelência em atendimento. Para a gente é gratificante o trabalhar num lugar que a gente sente, assim, primeiro que parte integrante, e segundo que realmente traz um retorno para quem está fragilizado lá do outro lado. Perfeito, tá aí. Unimed Piracicaba, né? Um grande resultado para todos nós. A gente agradece, a cidade agradece de ter a Unimed atendendo inúmeros
pacientes, atendendo a nossa população. Juliano, vamos combinar a próxima já de você vir aqui? Vamos, eu adorei. Olha, um prazer receber, muito bom. Agradeço, muito obrigado pela aula, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. A importância disso para a população é contar mesmo com a Unimed, trazendo a informação para todo o público, a população da cidade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Valeu, muito obrigado, doutor. Prazer, viu?